Como é bom estar com você. Claro, nós vamos fazer um mergulho interior hoje para um programa fantástico. Nós vamos falar de autossabotagem. Você se sabota? Será que você tem essa consciência? Muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa se autossabota, mas ela não tem consciência. Agora, existem outras situações em que a pessoa se sabota esporadicamente num, num trânsito de fuga constante. O que é que faz com que a gente se auto-sabote? Então, nós vamos bater um papo muito especial hoje. Fique ligado. Não esqueça, se você quiser nos enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, contando qual o seu conflito, qual o seu desafio, quais as dificuldades que assolam sua vida, anote 21 967 57 3999. E, lógico, quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos juntos aqui na TV Mundo Maior, reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem assuntos super interessantes. Compartilhe, curta, porque é uma forma de você colaborar com muitas outras pessoas que passam pelos mesmos desafios que você e, é lógico, ajuda ao autoconhecimento. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida, uma convidada do coração, que você já conhece, porque sempre participa conosco aqui do nosso programa. É a psicóloga Tatiana Martins. Seja bem-vinda ao Reconstruindo, Tati. É sempre bom estar aqui, né? É muito bom, né? Muito bom. A história que vamos contar hoje é da Fernanda. A Fernanda mora em Vitória, ela tem 32 anos, é solteira e diz que vive muitos conflitos. Ela diz que tudo que ela programa, projeta na vida, acaba caindo por terra. Ela diz que escolheu fazer uma faculdade e, no meio da faculdade, achou que estava muito chato, que não estava legal, desistiu. Foi para uma outra faculdade. A primeira foi Direito. Depois ela foi para uma outra faculdade, Comunicação. Também estava fazendo tal, e quando ela estava próxima a se formar, faltando pouco tempo para se formar, ela achou que também não estava muito legal e que os palpites que a mãe dava, tudo, então por causa da mãe ela saiu. Diz que não consegue firmar relacionamento com seus namorados, porque no começo vai tudo bem, mas depois ela não sabe, ela fica super radiante, porque está tudo maravilhoso, mas não sabe o que acontece, que depois não dá mais certo, ela começa a se irritar, sentir muita raiva, e assim ela faz inúmeros outros cursos, como prática de esporte, várias outras coisas, mas ela acaba sempre abandonando, porque sempre alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa, influencia, puxa o tapete, provoca, e ela diz que ela não consegue concluir nada. Vira e mexe, ela se enfurece muito, sente muita raiva, mas procura outra coisa para fazer e larga mão, larga para trás. A Fernanda tá num conflito constante, né? 32 anos, não conseguiu se encontrar, concluir nada, fazer nada, formar nada e... A gente vê aí um indivíduo, né, de 32 anos, que, pô, metade da vida, né, vamos botar assim, né, uma idade que já é simbólica, não é mais uma menina, adolescente, que tem todo o direito de não saber qual caminho seguir. Exato. Um jovem adulto que pode mudar, assim, de caminho, né, e
natural ter dúvidas, mas quando a gente fala de 32, 30, passou dos 30, a gente está entrando na casa da meia-idade. É aquele momento que a vida vem e pergunta para você, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Vai continuar com esse comportamento? E é quando ela começa a se... Para ela mandar a carta para cá, né, e mandar esse pedido de ajuda, essa reflexão, a gente consegue ver uma pessoa que está entrando num processo aí de... Ela está incomodada. Você vê, todas essas mudanças... para a gente caracteriza... Ela pelo relato dela, ela já está aí, acho que na 4ª faculdade, né? Olha só. Faz uma, não dá certo, faz outra, depois... E nunca nada deu certo, nunca nada era aquilo que eu queria, nunca nada, né? Isso caracteriza o quê? Um quadro de extremamente insegura. Não tem, assim, não valida as próprias escolhas, não observa aquilo que está tentando ali, né? Qual caminho eu vou seguir? Muitas vezes... Às vezes, né, dependendo da educação que ela teve, né, da família, que pode não ter ajudado ela numa estruturação de ego, né, para que ela fosse mais segura, mais né, consciente de um caminho, porque a gente tem que educar, a gente sempre acaba falando sobre educação, né, a gente tem que educar os nossos filhos para que eles possam aprender a discernir e crescer, né, para ir embora. Exato. Quando a gente educa cortando as asas, a gente faz exatamente o que fazem com os passarinhos, né? A gente mantém na gaiola. Só que aquilo não vai ficar adequado, porque quando você vê uma criança em casa, é uma coisa. Quando você vê um adulto em casa, você começa a pensar assim, o que está acontecendo? A mãe, o pai, todo mundo começa num questionamento muito ruim. E a própria pessoa, né? Você vê, se ela está esse tempo todo trocando de faculdade, ela não saiu de casa. Quem é que está pagando as contas dela? Pois é. Quem que está pagando? Que nada dá certo, tá muito confortável Não é? desistir e começar uma Porque- outra coisa. Veja só, Iracy, às vezes a gente entra num caminho que não é bem o nosso, mas se ele é necessário para eu poder me manter, eu vou até o fim, me mantenho, e quando tiver oportunidade eu vou mudar. Quando isso não acontece, eu posso ficar trocando, tem alguém que me banca. Tem alguém que me dá essa estrutura para eu me manter assim, né, perdido, né, confuso. Eu posso ficar perdido e confuso. Então, tem todo um drama aí por Porque trás não dessa... assume uma responsabilidade, uma postura, Exato. tá sempre pulando de galho em galho, Exatamente. porque nunca tá bom, nunca é aquilo. Ou seja, o momento em que ela concluir qualquer coisa, ela tem que assumir uma responsabilidade com Ela tem que relação sair de àquilo. casa, ela tem que, ou pelo menos ajudar a pagar uma conta, ela tem que acordar e estar lá naquele lugar, ela tem que crescer, ser adulto. Exato. E aí aí vem aquela coisa, né? Se você não se preparou para crescer, é muito difícil. Porque a vida vai tirar você de casa. A vida vai te incomodar, né? Principalmente nessa idade aí, que é como o Jung bota muito, a metade da vida, ela vem para que você viva a sua vida. Pare de viver a vida dos seus pais, pare de viver as histórias que não são suas e vai construir o seu caminho. Então, ela tá incomodada, é Fernanda ela, né? Isso. Fernanda está incomodada por sempre se auto-sabotar. O tempo todo, não estou feliz com esse caminho, eu troco. Eu não gostei disso, eu paro. Isso acontece... Porque ela vai desistindo à medida que aparece qualquer obstáculo, por menor que seja, ao invés dela caminhar, ao invés dela enfrentar e buscar vencer, não, ela desiste ela regride. E pronto, vou fazer outra coisa. Aquilo não me interessa mais. Mas será que não interessa mesmo? Eu acho que tem esse olhar, né, que você trouxe muito bem, o medo de crescer, o medo de assumir a responsabilidade, o medo de ser responsável pela própria vida, né, de participar ali daquele núcleo, de sair desse papel de filha, que ele é confortável, né, alguém me banca, alguém cuida de mim, para um lugar, né, de poder na vida. E tem muitas pessoas que sabotam mesmo a própria história porque elas não se veem capazes, né, se sente extremamente insegura. Por isso que eu falei da parte da educação, né? Se a família não dá uma estrutura onde você estimula o seu filho a ele construir o caminho dele, a ele entender que ele vai crescer e que cada passo que é dado ali dentro daquela família é um estímulo para ele ir para frente, a gente faz o contrário, a gente inibe. Quando a gente inibe uma pessoa, a gente tira a força dela. Pais, mães que são muito... Resolvo tudo para os meus filhos, dou tudo muito fácil, faço, né,
esse movimento, né, de sempre proteger, eu tiro a força do meu filho. E para o filho ir para a vida, nossa, é muito difícil. Não é que não vá. Vai até certo ponto, chega uma hora que ele começa a se sabotar. Vem Porque crise de se ansiedade. ele vai no tempo É. certo, não é assim difícil. Não. Vai resolvendo, vai superando, vai caminhando. Sim, Mas quando passa do é tempo muito ruim. de sair para a vida, É frustração, é frustração, enfraquece, raiva, desestimula, tem medo, depressão. é Entra tudo. raiva, como ela falou, sente raiva e, quer dizer, Eu acho que é interessante, né, como a Joana coloca, né? A gente tem que estar atento às nossas emoções. A raiva tá falando de alguma coisa. Ela precisa olhar. A raiva de quê? De me auto-sabotar, de não me sentir capaz, de não ver que eu preciso enfrentar os meus. A raiva diz de medo, os meus medos. Então, quando a gente vai olhando para esse comportamento que é infantil, né, a gente vê que é um ser humano que precisa de um processo de autoestima, um processo de transformação pessoal. Ela precisa disso. Ela uhum, precisa assumir o momento que a vida está trazendo para ela. Se ela continuar nessa fuga, que é uma fuga psicológica, né? Ficar trocando de faculdade, eu nunca termino. Eu não trabalho por isso, gente. Eu não tô eu não fazendo. tenho uma formação. E é uma fuga, é uma desculpa que ela dá, né? Uma vez eu Ela vai conversando. se profissionalizar em ficar fazendo faculdade. Exato! Até quantos anos? Até quando ela vai suportar essa angústia? Pois é, porque ela já é uma mulher, não é Exato. adolescente. Eu conversando com um rapaz, né, no consultório, e ele falando pra mim, ele recebe o apoio, o suporte financeiro dos pais, ele tem 26 anos, e ele recebe toda uma ajuda ali financeira, ele tá terminando a faculdade, mas você vê que ele parou uns anos a faculdade, ficou ali sem fazer nada, ele tá meio que levando a faculdade muito assim, de qualquer jeito, não sei mais quantos anos, uma faculdade de 4 anos já ser feita em 8, 10 anos, e aí você vê assim, a responsabilidade dos pais e a frustração desse filho, que quando ele vira pra mim e fala assim, eu vejo todos os meus amigos formados, todos os meus amigos já empregados, todos os meus amigos fazendo a vida deles E por financeira, que ele não se mexe? não consegue ir assim. Ele não vê essa ação, né, que a gente vê de construção de ir enfrentar, tá inibida, porque ele tem tudo ali, as necessidades dele satisfeitas. É claro, ele não tem que fazer esforço para nada. O pai dá suporte financeiro, a mãe proporciona a comidinha, a casa arrumada, a roupa lavada. Você tem dinheiro para sair com os amigos, para Exatamente. comprar as suas coisas, você tem computador para passar o seu tempo, televisão. Então, eu vou na faculdade a hora que dá vontade, a hora que não dá, não vou. Exatamente. Pronto, acabou. E a minha vida está confortável, porque eu acho que eu vou ser a vida inteira filhinho. Exatamente. Ontem foi engraçado, a gente estava no jantar lá em casa, aí eu tenho o meu pequeno, né? E a gente estava falando sobre o mais velho, falando, estimulando ele a fazer as coisas dele. Aí ele disse, mas por que não pode me ajudar, filho? Porque você tem que crescer, Pedro, né? Falando assim pra ele crescer. Aí ele começou um assunto de trabalho, aí eu não lembro bem porquê. Ele falou assim, mas por que eu não posso ser ajudado sempre pela minha mãe e pelo meu pai? Aí o mais velho, porque não é pra ser assim. É pra você crescer, é pra você ter suas coisas, você poder conquistar suas coisas. E aí eles começaram ali numa conversa disso, né? Sobre o que é crescer, por que é bom eu conquistar meu dinheiro, eu poder proporcionar alguma coisa pro outro, eu ser independente. Então, isso é uma conversa em família, que a gente estimula. Porque é natural o pequenininho que tem medo, pensa, não, eu quero ter sempre meu pai e minha mãe. É, Aí a gente falou pra ele, você não sabe até quando a gente tá junto. Até quando a gente tem esse suporte todo? Então a gente precisa se preparar para a vida. Isso é uma conversa franca, claro que dentro das limitações dele, com cuidado daquilo que você está falando, mas é preciso sim preparar as pessoas, preparar os nossos filhos, a gente vê a vida como ela é. começar a dar responsabilidade desde o berço. Exato. E esclarecer, assim, sabe aquela coisa do esclarecer? Que falta muito esclarecimento. Por que eu tenho que pagar tudo? Porque, primeiro, eu tenho que te dar comida, educação, eu tenho que fazer. Mas até certo ponto. Você vai fazer a sua parte, que é Exato. estudar, colaborar dentro de casa, colaborar com
o núcleo familiar, com Exatamente. E que tudo. você vai crescer, e você vai sair, você vai ter sua casa. Eu falo, é bom você ter o seu dinheiro, você comprar seu carro, você viajar, porque isso vai gerando neles desejo de conquista. É, E é necessário para o ser humano ter e a gente pode falar assim, ambição, no sentido, se um ser humano que não tem ambição, ele é um não ser humano caminha. que não vai para frente. A ambição, ela é necessária dentro de um equilíbrio, né? Sim, Ela vai te estimular a conquistar. Quando você não tem ambição, você é uma pessoa que pode virar um estorvo. Um estorvo. Não só exatamente. para a família, como Vai para a virar, sociedade. porque acaba virando peso para É, outros. Peso para os pais, peso para os irmãos, sim. peso para os amigos, porque onde vai alguém tem que estar dando alguma É. coisa, tem que estar dividindo, tem que estar. Peraí, Ela tem quantos anos? 35, você falou? 32. 32, pensa assim. Quantos anos tem a mãe dela? Pelo menos uns 30 aí na frente, assim, vamos botar? Ela tá com 60, mãe. Até quando essa mãe vai suportar, bancar ela? Né? Pagar as necessidades dela? Até quando ela espera ter esses pais? Tudo bem, vamos lá botar que pode piorar, ela pode ter uma herança. Né? E muitas pessoas se seguram da herança. Ficar guardando. Não preciso fazer nada, pô. Tudo que meus pais têm vai ficar para mim. Vai ficar, mas não é. E ele pode perder no meio do E caminho. não é só isso, a gente veio se E você vai desenvolver. saber como manter e fazer aquilo crescer. E outra, a gente veio se desenvolver, Iraci. Desenvolver potenciais, desenvolver o espírito. Isso só se faz na relação, no trabalho, no estudo, na prática de alguma coisa. Uma pessoa que fica perdida, ela está inibindo as potências, deixando de estimular o que é necessário ser estimulado, deixando de trabalhar diversas coisas, que o enfrentamento faz a gente trabalhar, né? Trabalhar nossos medos, nossas angústias, né? Nossos relacionamentos. O enfrentamento traz essa grande possibilidade que o não enfrentamento leva a gente exatamente para o outro lado, o de desmerecer, né? Eu não mereço, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou frágil. Não, aí, se for espírita ainda é pior, né? Essa é a minha cruz, eu sei que eu vim para ser cuidado. Então a gente usa até esses termos para justificar o injustificável. Exatamente. O Porque injustificável. todo mundo tem responsabilidade, desde o pequenininho, em guardar os brinquedinhos, em arrumar as coisas, ajuda a mamãe a tirar a mesa, botar a mesa, ajuda a fazer. Tem que ter uma Tem atividade que ter. e tem que ter uma distribuição dentro de casa. Tem. Outro dia no curso de pais, né, a gente estava falando sobre educação, até educação positiva, trazendo umas coisas. Aí uma mãe levantou a mão e fez assim para mim, mas, ô Tati, porque a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Dar funções para os nossos filhos para que eles tenham, né, coisas para fazer em casa e cobre. Aí ela, mas quando você faz e ele não faz, o que eu faço? Eu persiste. A gente tem que persistir. Você não fez? Então você perdeu o direito a isso. Exato. É isso. E Tem não que dá ter pra desistir. responsabilidade. Mas não tem jeito, é porque isso se fala muito, tá? Não tem jeito, é porque ele é TDAH. Porque agora TDAH é motivo pra tudo. É TDAH, mas não é débil mental, não tem A retardamento. coisa que gosta não esquece. Né? Então, assim. Agora, para festas, Não. para brincar, se divertir, para videogame, essas porcarias todas, Sim, não esquece ele não nada. é. Joga que é Não, beleza. Então, porque educar não é fácil, né, Iraci? Né? Estar nesse papel de educador, ele é realmente é necessário muito esforço, muito trabalho, você tem que estar atento. Então, a maioria dá uma abdicada disso, até essas coisas de muito uso de tela, muito uso de coisas, porque o educar, o estar atento, ficar ali persistindo, isso gera conflito, isso gera cansaço, estresse, porque você ficar no pé, você fica falando, mas é o trabalho de um pai e de uma mãe. Senão você vai criar um estorvo. faz parte do educar. E vai virar um estorvo. Então, quando a gente está falando sobre educação, né, e essa coisa... Por que a gente traz educação? Porque se ela tem baixa autoestima, se ela se auto-sabota, né, vem de algum lugar. Uma pessoa que está com 35 anos e até hoje ela não conseguiu, que pode vir de uma educação também onde a mãe diminuía ela. Sim, que a gente não tem como saber porque ela não esclarece isso pra gente. Deveria fazer uma terapia. Deveria. Porque a terapia vai buscar
fazer Esses ela conteúdos. fazer um mergulho, olhar para trás e ver o que é O que que tá está tirando a fazendo. força dela? O que É. tá inibindo, né? Como diz a Joana. A Joana bota muito isso. Uhum. O que inibe? Né? Porque tudo que inibe, a gente vai. Tudo que eu vou reprimindo dentro de mim, não tem jeito. A gente foi feito para construir, para estudar, para crescer. Quando eu faço um caminho oposto a isso, vem os conflitos, vem as É. doenças. Porque eu tô reprimindo as minhas potências. Então, no o Homem Integral, ela fala sobre as energias psíquicas, as energias que ficam condensadas, né? Presas, retidas dentro da gente, quanto aquilo traz de conflito, né? Uhum. Para a parte espiritual e para o corpo físico. E aí a gente vê tantas doenças, até as autoimunes, né? As crônicas, a depressão e tudo que vem vindo aí de avalanche é para que o ser humano pare e olhe para dentro. Uhum. É necessário essa fase, nessa metade da vida, é a hora que vem a angústia. E a angústia, ela vem violenta. Porque é hora de mudar. Não dá mais para você viver essa vida. Essa vida não vivida, né? Porque é uma vida não É, vivida. Eu sim. entro na comunicação e não faço. Eu entro no jornalismo e não faço. Aí eu vou para arquitetura e também não faço. Aí eu vou para... Ela entrou no direito, foi Olha, fazer direito, também não fez. Então, nada agrada a peraí, ela. nada. Eu lembrei daquela... Imagina, faltando o quê? Um período para se formar, falar assim: ah, não, não é isso que eu quero. Se eu sou a mãe, eu ia falar o seguinte: pode não ser isso que você quer, mas é isso que você vai fazer. Você vai se formar, Exato. vai pegar o seu canudo, vai trabalhar, e aí você escolhe a faculdade que Exatamente. você quiser fazer e paga a sua faculdade. E vai à luta. Aí Por isso que tem que aí ter entra exatamente olha o que você falou, né? Tem que ter alguém que incomode. Se tiver alguém dentro da estrutura, difícil sair. Dificílimo sair. Porque passa a mão na cabeça, ah, não é isso que ela quer, ela desistiu. E não, vai lá, se forma, depois vai trabalhar, depois você custeia quantas faculdades você quiser. Exato. Paga a sua faculdade, vai lá. Aí você entra em uma, entra em outra, sai, entra, sai, mas com os seus dinheiro. próprios recursos. Até porque quando você começa a pagar as coisas para você, você começa a se dar as coisas, isso é maravilhoso. Porque você atinge outro patamar, você sai dessa posição de filho e começa a ser mais senhor da sua vida. E isso dá pra gente autoestima, né? É eu conquistar as minhas coisas, é eu pegar o meu dinheiro e comprar o que eu quiser. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Então, isso desenvolve o ser humano. O trabalho enobrece, Com né? Essa certeza. frase é ótima, porque é isso mesmo. E é aquilo que faz com que ela caminhe para frente. Agora, só nesse fato da vida escolar dela aos 32 anos e esse vai não vai, é óbvio que os relacionamentos não vão dar certo. Claro que não. Nenhum. Uma pessoa carente, né? Uma pessoa que não tem... Ela mesma, quando a gente não sabe se dar amor, porque a formação, né, a conquista do trabalho, o dinheiro, eu fazer isso por mim é amor que eu dou para mim. Eu tô me cuidando, eu não tô me botando mais dependente de ninguém, né? Eu não tô precisando pedir nada para ninguém. A gente não tá falando de um acaso da vida, que às vezes a vida te traz uma situação que você precisa de ajuda. Sim. Mas é aquilo da vida que você tá seguindo e direcionada, né? Então, quando você não vê isso, você vai... A relação que você vai trazer para perto de você, geralmente vai ser igual à sua. Ao comportamento, né? Porque, no fundo, se você for ver, a gente se relaciona com o outro, geralmente, né, a relação, você pinça aquele que você precisa. Aquele que é o seu calcanhar de Aquiles. É o seu, vamos botar o oposto, que é necessário trabalhar. São as suas coisas internas. Uma pessoa, numa situação dessa, ela vai atrair exatamente tudo aquilo que ela cultiva. Ou seja, não vai atrair uma pessoa esforçada, dinâmica, independente, criativa, que cresce, que vai à luta, que faz tudo. Porque uma pessoa assim não vai conseguir viver com ela, que vive amarrada. Eu acho que é até pior. Eu acho que ela até atrai, mas ela nunca vai conseguir viver a história. Não. Porque a pessoa não vai conseguir. Não a pessoa consegue tem um viver dinamismo com ela. diferente. A pessoa vai estar vendo que ela está sempre amarrada, sempre sendo roda presa, não caminha, não acompanha.
Tem que ter Tem que acompanhamento. ter. Agora, é muito fácil ela encontrar uma pessoa que também Sim. não consegue fazer nada, porque a culpa é sempre dos outros, e aí eu te alimento nas suas desistências, você alimenta as Uhum. minhas, e a culpa, a gente sempre é a vítima. Exatamente. Então, são É. pessoas que Mas não sabe têm que pulso. interessante, que foi o que eu te falei, às vezes até atrai exatamente esse oposto, né? Essa pessoa que eu trouxe, né? Ele arrumou uma namorada, a garota era assim, já formada, super trabalhava numa empresa imensa, um ótimo salário, e ela ali tentando empurrar ele, né? Porque aí ela entra, olha como é que a gente se relaciona com aquilo, o oposto, né? Ela entra naquilo de eu vou cuidar dele, tá? E eu Uhum. preciso ser cuidado. E aí fica uma troca. Se eles souberem, se fosse uma coisa consciente, ele saberia que ela tá trazendo uma coisa que pode potencializar ele. E ele traz pra ela uma coisa pra dar uma diminuída. Mas como a gente não sabe, quem se relaciona um com o outro são as nossas crianças, Uhum. né? Dificilmente a gente cresce nessa relação. Porque a gente não cresce. percebe. Então, a relação acaba. Não vai pra frente. Fica uma coisa assim. Aí toda hora acaba, termina. Porque Toda hora. acaba chegando num ponto que só gera cobranças. Exatamente. O outro fica frustrado É porque eu trabalho demais e você insatisfação. não faz. O outro fica É. frustrado porque ela faz muito e não para. E eu não consigo acompanhar ela. Tem aquele psicólogo, acho que ele é psicólogo, psiquiatra, Flávio Gigovati, ele falava sobre quando tinha a separação, né? Que você via muito facilmente num casal a separação, quando um dos dois seguia, tipo, intelectualmente, profissionalmente, e o outro não acompanhava, ficava parado ali numa posição assim meio, né? Aqui tá bom. Aquele que se desenvolvia se afastava mentalmente um do outro, não tem como permanecer. Então, abre a relação. É quando podia haver, né, uma traição, porque você começa a se desconectar. Então, o ideal, né, que na verdade a gente fala dentro aqui, né, do Joana, Nise, que a gente traz muito Jung, o autodesenvolvimento. A gente vê o espiritismo fala isso, a gente veio se desenvolver. Não dá pra gente ficar parado, porque parado é o caminho da doença. Com certeza. E se a pessoa não progride, ela não caminha, ela não consegue ter realização nenhuma. E a falta de realização vai gerando um enorme vazio existencial, porque tudo na vida não tem sentido. Exatamente. Não tem sentido os relacionamentos, não tem sentido a família, não tem sentido o trabalho, não tem. Não tem sentido a vida. Então, por que eu vou me mexer? Vou É. ficar aqui parada, ficar olhando. Né? Não me meto com ninguém, não vou a lugar nenhum, não ajudo ninguém, não participo da sociedade. E aí a gente vê quadros de transtorno, vícios, aí se vicia nessas redes sociais, vive, né, o mundo digital o tempo todo, porque às vezes nem sabe se relacionar, tem medo de se relacionar. Exatamente. É uma fuga, né? A pessoa vai se sabotando o tempo inteiro e ela começa a entrar também num processo de comparação, né? Porque os outros caminham, se realizam, constituem família, e eu? Exatamente. Eu tô assim por causa de fulano, por causa de ciclano. Qual o peso que o outro tem na minha vida? Como é que você deixa o outro determinar o que você vai querer fazer ou não? Você não pode deixar. E ninguém, nesse caso, ninguém está determinando o que ela fazer, impondo. Porque você vê que ela já passou aí Não, 4 ninguém. Ela tá muito à faculdades. vontade, né? Nossa Senhora! E essas 4 faculdades, você vê que nada tem a ver comunicação com direito. Não, nada a ver. Né? São coisas Você opostas. vê, ela tá completamente perdida. É. Completamente perdida. Não tem orientação, né? Ela não tem orientação. Talvez não queira ter. Talvez não queira ter. Às vezes pode até estar tendo, mas não quer dar ouvidos. Exatamente. Né? Eu sou adulta,
vacinada, eu tomo conta da minha vida, eu que E mando não na minha toma conta vida. nada, né? Porque não tem dinheiro para pagar conta, não tem dinheiro para viver Exatamente. sozinha. Porque é engraçado que essas pessoas, elas costumam ser exatamente assim. Elas agridem, né? Porque o que que acontece? Eu vou falar alto para ela não falar alto comigo. E Uhum. aí o outro se sente intimidado, às vezes os pais mesmo. Porque quando você dá muita abertura assim, quando você não dá limites para os filhos, você vai virar refém deles, cara. Vai virar. Então, Sim. eu percebo, né? Eu tenho meninos, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa, porque eu gosto de dar limite para eles, porque eu vejo que eles são homens, eles precisam de limites e Uhum. eles precisam me respeitar. Então, é uma coisa que a gente ali é muito forte. O pai também com eles em relação a mim, por eu ser mulher. O Ricardo, eu me assustei, porque ele era. De repente, ele cresceu muito rápido. Então, de um menino, né, de uma altura 1,60, ele foi para 1,83, e assim, você não viu. De repente, quando eu vi, eu tava dando uma bronca num garoto imenso, muito maior do que eu. Maior do que a É. gente. E aí, se não há respeito ali, se há uma falta de limites, um excesso, né, de invasão, Uhum. e a gente vê isso, Iraci. A gente vê filhos Completamente. autoritários, filhos agressivos, filhos desrespeitosos. Porque se não dá limite quando é criança, aí quando vira Esquece. adulto, vira e fala assim: mas meu filho, minha filha não me respeita, não me ouve, não me obedece. Ué, você não fez ela fazer exercício de fazer isso quando era É, criança, é lógico que ela fez o exercício oposto e é o oposto que ela vai ser sempre, exatamente. né? Exatamente. Então, a receita tá aí, né? A gente precisa olhar para isso. Ela, né, eu acho que a Fernanda, ela precisa olhar para o que que ela quer da vida. As perguntas são básicas, né? Você tá feliz? Não tá, porque ela mandou, não tá bem. Então, não tô feliz. Ser sincero consigo mesmo. Não é pro outro que eu não faço nada pro outro, eu faço para mim. Então, quem é a pessoa mais importante da minha vida? Sou eu. Então, para quem que eu devo estudar? Para mim. Para quem que eu devo buscar um trabalho e me formar? Para mim. Porque olha só, ela procura fazer uma faculdade, procura ter uma formação. Ela escolhe alguma coisa, ela entra e começa. Se ela escolheu aquilo, é porque algo chamou atenção, Assim? algo atraiu. Então, não é do nada, não me interessava, foi fazer isso mesmo. Não, foi e está caminhando. Agora, quando ela tira o pé do acelerador e que ela desiste, é porque ela encontrou algum obstáculo, seja porque teve que estudar, Sim. que não era tão vai como vai, porque tem alguma coisa ali. Ela desiste e procura outra, já arruma outra, pronto, acabou. Então, o que que acontece? Não é que ela não sabe o que fazer da vida, Sim. ela simplesmente não tem persistência. Sim. Sim. Não tem. Porque quando você escolhe alguma coisa, você tem que ir até o fim, Exatamente. concluir. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ir concluindo. A gente Exatamente. não pode largar as coisas pela Pela metade. metade. Não é isso que eu quero fazer. Ok, mas eu comecei, eu vou até o fim, vou pegar esse diploma, custe o que custar, eu vou e vou meter cara. Aliás, eu vou meter cara muito rápido, pegar o máximo de matérias que é para terminar logo ainda, Não, as pessoas não têm né? Não tem essa construção. né? Então, isso faz com que ela consiga vencer as dificuldades dela, né? Consiga vencer a própria sabotagem dela. Sim. Como, por exemplo, ela pode também ter conflitos ali com os pais e ser uma forma de agredir, né? Eu começo, então, se meus pais ficam contentes que eu estou indo, estou fazendo, estou não sei o quê, então eu recuo. Então, e da onde que vem essa raiva? Das pessoas que ela vê que estão se realizando e ela não? A raiva dela.
Ela tá com raiva dela, porque a gente não é sincero, né? A gente quer projeta no outro. Mas essa raiva que ela tá sentindo é dela, de não fazer o trabalho dela. Ela Uhum. precisa fazer esse movimento, né? De ir se formar e resolver a vida dela profissional. É uma coisa que só ela pode fazer. Então, quando ela vê alguém fazendo e isso aciona dentro dela, essa inveja, tá Uhum. dizendo o quê? Por que eu não consigo fazer isso? Aí eu vou olhar para o quê? Para minha fragilidade, para minha desestrutura, para minha Uhum. insegurança. Só que aí é outra parte, né? Eu tenho coragem de olhar para os meus conteúdos? Eu tenho coragem de resolver minhas questões? Que é o que a Nise fala, que é o que a Joana fala, né? Ter coragem de olhar para dentro é para poucas pessoas. Você vê na terapia, é muito interessante, porque tem pessoas que vêm assim, com muita vontade de fazer a terapia pro autoconhecimento, né? Voltada assim para se conhecer, para se transformar. Outras, elas vêm falar do dia a dia. Só do dia a dia, só das coisas. Não quer de jeito nenhum. Se você tenta entrar um pouco, elas cortam completamente. Por quê? Porque ali vai mexer em coisas que elas não querem. Estruturas que elas não querem mexer. Elas só querem reclamar, né? Ficar falando da vida. Não tem uma visão assim mais Falando dos profunda. acontecimentos É, normais. Ai, porque meu irmão falou isso. Ai, é, discuti com meu irmão hoje. Mas o porquê? Ah, ele é muito chato. é. Ah, porque eu fiz isso. Então, Exatamente. ou seja, Fica nessa superfície. Se você é, tenta aprofundar um pouquinho, pula. Pula rápido. Ontem eu conversando com ela, ela se incomodou que a gente teve um momento que a gente trouxe a história da infância. Ela tem uma dificuldade muito grande de entrar nessa parte e imediatamente ela se fechou assim completamente e ela não vou mudar de assunto, eu não quero falar disso. Eu falei, ok, porque a gente respeita o conteúdo que eu posso entrar, né? lógico, né? Mas você vê o quanto tem coisa ali e que está reprimida e que é um lugar até assim proibido entrar. É, Eu não tenho ainda disposição para para entrar ali. enfrentar. É. E aí eu me fecho e fico nesse dia a dia que a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, a culpa é de não sei quem, porque ela não faz. Mas tá tudo pra gente. Ela fica ali na superfície. Então, você procurar uma terapia para você não se autoconhecer, para você desenvolver bloqueios e para ficar numa superfície, você não vai ter crescimento e vai ter aquela sensação de que a minha terapeuta é minha amiga, eu vou lá só É, para contar as coisas que estão acontecendo, pronto, acabou. é, é, é. E não é Exatamente. isso, Não, você tem que sair não incomodado pode. da terapia. Você tem que sair ali com, ai, que o negócio pegou aqui. Porque É, o processo terapêutico, ele é uma vez por semana, né? Vamos botar assim, é 1 hora, é muito pouco para um é. processo de autoconhecimento. Então, Uhum. não é que você tem que ir mais, não, você tem que usar o que foi falado ali para você se aprofundar, né? Que é o que a Joana traz muito, né? Essa conversa íntima, esse silêncio interior, quais são as palavras dela? Silêncio interior, esse Uhum. contato ego-self. Por quê? Porque é só nisso que a gente vai se transformar. Trazendo para a parte espiritual ainda mais, né, as nossas falas, e o mundo de regeneração é dentro da gente. Se a gente não transformar esse mundo aqui, né, através do nosso comportamento, eliminando aquilo que está, né, atrapalhando a nossa experiência, continua tudo igual, você continua no mundo primitivo, vai lá pro mundo primitivo muitas vezes. Então, É, o processo é interior e exatamente. constante, né? Porque a pessoa entra na vida e fica só boiando, 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 não faz nada. É. Não vai aprender a nadar, não vai Não. conhecer o mundo de baixo, nem o Nem o mundo de mundo de cima. cima. Então Não vai quero me ficar. arriscar. E a Joana bota É, muito claro: uma vida sem risco é uma vida morta. é uma vida inútil, é. Exatamente. E a É um gente veio pra morto-vivo viver. caminhando, né? Exatamente. É Ontem eu isso. ouvi um paciente falando pra mim, não, ele foi num outro centro espírita. Aí depois ele virou pra mim e falou assim, não tem lugar igual ao Seja. Porque você vai até em outro centro, mas as palestras não se comparam. Porque aqui você o tempo todo você é chamado para você mesmo, o tempo todo. E eu sei disso, eu frequentava outro, né, há muito tempo atrás, e entrei aqui. Quando eu entrei aqui, foi um choque. Porque essa coisa da mudança interior, desse olhar, né, de se Uhum. autoconhecer, é Joana.
Não tem É como. Joana. E não tem outro caminho para plenitude, né? Para a gente viver melhor que não Uhum. seja o autoconhecimento. Não tem. É isso aí. Passa muito rápido, né, Muito voa. Tati? Tati, então, em uma palavra, uma emoção para a Fernanda trabalhar na vida dela. Uma emoção? Autoestima. Eu não sei se é emoção, mas é, né, um sentimento aí que é importantíssimo pra gente ter autoestima. Saber que a gente vem aí de um lugar que é pra cá, pra gente se desenvolver, a gente tem essa capacidade. Pode até parecer difícil, mas difícil não é impossível. É verdade, com certeza. Tati, obrigada Obrigada a pela você. sua presença. É uma alegria ter você aqui. Obrigada. Fernanda, conversamos bastante sobre tantas situações de autossabotagem. Agora, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: percebe o indivíduo que nada acontece. Olha para trás, é como se não tivesse passado, pois ontem é igual a hoje, e hoje sem perspectiva para o amanhã, porque sabe que o amanhã logo será como ontem e igual a hoje. O indivíduo encontra-se no ápice de sua fragilidade e o medo o atormenta. Sente-se em total abandono e percebe então que necessita de auxílio. Eis que agora a dor é profunda e o indivíduo começa a se questionar: por que essa dor aflitiva, esses medos? Por que os seus vazios existenciais? E por que a falta de perspectiva? Por que nada dá certo? Qual a origem de tudo isso e de cada sentimento? Então, é o momento onde você vai fazer o seu processo de autoconhecimento para descobrir, para identificar quais são os gatilhos que estão levando você a se auto-boicotar. Porque muitas vezes, quando a gente está prestes a uma realização, a gente sente inconsciente um medo muito grande, porque a partir daquele instante para frente, eu passo a crescer. E o crescimento exige responsabilidade. E lógico, se eu tenho que passar a assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pela minha caminhada, eu estou assumindo nesse momento as rédeas da minha vida, o controle da minha vida, fazendo escolhas conscientes, andando, fazendo passo a passo do autoconhecimento, do crescimento que nós precisamos ter. Só assim o indivíduo amadurece, só assim o indivíduo cresce, só assim ele se torna autônomo, ou seja, o autor também da sua própria história. Então, é necessário esse movimento, fazer uma terapia e buscar descobrir de onde vem esses medos, essa insegurança e essa falta de perspectiva nas realizações dos seus objetivos. Afinal, quais são os seus objetivos? Então, fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp, nos contando qual o seu conflito, quais as suas dificuldades, quais suas dores, o que está acontecendo com você. Anote 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui ajudando você a reconstruir as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem assuntos, temas fantásticos e que vão contribuir muito com o seu crescimento, a sua jornada.
compartilhe, curta e, lógico, você estará ajudando muitas outras pessoas. E para que você tenha uma semana de paz, de alegria, de muito crescimento e uma semana de muita luz, deixamos aqui um beijinho super carinhoso para você. Muita paz!